Bahia, tem ali uma ou outra oportunidade de gol interessante e acaba tomando um gol num lance de falta na saída de zaga. O Thiago acabou dominando bem a bola, fez o gol, enfim. Acho que o Vitória foi muito distante daquele Vitória que todos nós estamos acostumados e queremos ver em campo, mas também o torcedor ele tem que entender que reforços chegaram e que isso também acaba, de certa forma, gerando uma falta de entrosamento. Entre a falta de entrosamento, entre você mexer demais na equipe para fazer com que outros atletas pudessem estrear, a gente certamente teria este problema que acabou sendo determinante hoje em vários momentos do jogo. A gente viu exatamente isso, um atleta ainda pouco conhecido de outro, né? Então isso ao longo dos jogos a gente vai ter uma melhora, mas hoje foi significativo. Mancini, boa noite. O Vitória no começo do jogo teve uma chance que poderia até mudar a história da partida. Porém, causou espanto entre alguns colegas também, entre alguns torcedores, a escalação de um time muito ofensivo. Você acha que isso foi determinante para deixar a parte defensiva do time um pouco desguarnecida? Então, mas o Vitória não foi um Vitória diferente do que sempre foi. O Vitória sempre foi um time ofensivo, sempre jogou dessa forma. Hoje a gente tentou, obviamente, e acabou não dando certo, ter um ataque rápido, um ataque que pudesse fazer uma marcação mais adiantada, que pudesse botasse velocidade no jogo, o que é a característica do time do Vitória. Acabou não dando certo. A gente tem que reconhecer que houve um excelente jogo do Bahia também e que as coisas acabaram não encaixando, né? Agora fica tudo muito aberto a comentários. A gente tem um leque de opções que eu também apontaria como erros dentro do jogo, mas a gente tem que pensar de uma forma positiva que acertos também foram vistos, erros em maior parte, obviamente, e isso tudo vai ser corrigido para que quinta-feira a gente seja um time diferente. Eu sei que o torcedor sente, assim como nós sentimos, né? Pior ainda é aquele que vivenciou isso tudo, né? Mas acima de tudo a gente tem que ter coerência, cabeça no lugar para saber que tudo pode ser melhorado e vai ser melhorado. Bom, Mancini, a gente que acompanha os treinos do Vitória e já vem acompanhando o seu trabalho no Vitória, pode ficar bem à vontade para falar nisso. Normalmente você consegue fazer bem uma linha baixa. O Vitória tem a seu favor essa linha baixa muito boa. Outra coisa, o Vitória dá muito pouco espaço para o adversário. E o que a gente viu no primeiro tempo, que o Vitória dá muito espaço para o adversário, perder o meio campo e não fazer como faz muito bem aquela linha baixa. Eu queria que você falasse sobre isso. E depois sobre a sua expulsão, o que aconteceu ali? Então, sobre a marcação, nós acabamos não fazendo bem nem a marcação adiantada, nem a marcação baixa. A gente deu muito espaço ao Bahia, não houve a compactação que normalmente a gente tem, e isso acabou sendo determinante, porque nós sabíamos que a equipe do Bahia é um time de subir em jogo apoiado, né? Não tinha nenhum velocista em campo, mas é um time técnico que sabe botar a bola no chão, que não vinha bem nos últimos jogos e que acabou hoje fazendo um bom jogo, também diante dessa fragilidade defensiva. E aí eu não estou falando somente da linha defensiva, eu estou falando de uma equipe que tentou fazer uma marcação, não conseguiu. No momento de maior pressão do Bahia, acabou saindo o gol. Aí logo em seguida saiu o pênalti, aí o Elias defende o pênalti, a bola acaba sobrando pro atleta do Bahia. Então tudo isso, de certa forma, acabou pesando dentro da partida, né? Se você entra, faz o gol com menos de 1 minuto, certamente o jogo seria outro. Agora, a gente também não pode lamentar, porque todo mundo sabia aquilo que tinha que ser feito dentro de campo, nós sabíamos os pontos fortes do Bahia, até porque já jogamos outras vezes com eles, né? E sabíamos que qualquer detalhe seria certeiro, como acabou sendo. Sobre a minha expulsão, houve uma bola que foi virada ao lateral Bruno, ele dominou de ombro, e logo em seguida a bola saiu ali na lateral, e eu peguei a bola, e quando eu fui entregar ele, eu falei educadamente a ele: pô, Bruno, não faça isso, porque o jogo já está decidido, não há o porquê, porque senão pode gerar aquilo que nós já vimos em outros Bavis. Aí o árbitro chegou perto,
ouviu aquilo lá e eu me dirigi ao árbitro de forma educada também. Eu falei, ó, só pedi para ele não dominar de ombro. Ele pegou e me expulsou. Não teve nada mais do que isso. Eu estou aqui afirmando a vocês, não ofendi o árbitro, não ofendi o Bruno, não falei nada demais. Só que no momento da expulsão do Braia, quando eu encosto ali no árbitro e falo para ele que ele havia amarelado o time inteiro do Vitória, e essa era uma das preocupações até para substituições, porque nós tínhamos 8, 9 jogadores já com cartão, e ali ele engoliu, não gostou, e quando ele teve a oportunidade ele me botou para fora. Mancini, o Jefferson foi substituído na partida contra o Paraná devido à lesão e foi dúvida durante a semana. No primeiro tempo a gente observou que o Eric em alguns momentos se aproximava em relação ao Jefferson. A gente pergunta, o jogador estava recuperado para vir ou falta de entrosamento em relação ao Jefferson e por esse motivo se aproximava tanto, aliás, o Eric se aproximava tanto do Jefferson? Então, sabe que essa foi foi um dos acertos que eu fiz no intervalo. Também achei que o Eric voltou demais. Ali deveria ter uma conversa entre os dois, até para que o Eric, sendo um jogador de velocidade, se posicionasse de uma forma diferente, até para que o Vitória, de posse de bola, ele fosse uma opção de saída, e se ele afastasse tanto com o Léo, ele, além de fazer uma linha de 5 jogadores, ele ficaria distante do ataque. Sobre o Jefferson em específico, agora, depois do jogo, eu acho que não foi uma boa escolha ele ter entrado em campo, porque realmente ele saiu sentindo a perna na quarta-feira, nós intensificamos o tratamento dele. Ele acabou no treino de sábado voltando a campo, fez todas as movimentações, nada sentiu, nos deu a segurança de colocar. Hoje no aquecimento ele também foi exigido de uma forma para que, se de repente sentisse alguma coisa, ele sairia. Nós já tínhamos mais um atleta que tinha a dúvida entre o Ramon e o Lucas para entrar na posição, tá? Mas infelizmente ele acabou sentindo no segundo tempo. Então agora, depois do jogo, a gente acha que errou, acho que o jogador deveria ter ficado de fora, mas antes do jogo, até pela opinião do jogador, que não estava sentindo nada, eu achei melhor escalar. Assim, durante a semana você disse que o clássico de hoje era importante até para mudar a imagem da equipe em relação ao que aconteceu nos últimos clássicos. Como é que você acha que fica a imagem do Vitória em relação ao seu torcedor depois do resultado de hoje? Desgastada, e com razão. Desgastado o torcedor. Eu, se estivesse em casa assistindo o jogo, estaria muito chateado, muito chateado. Então não tem como você vir aqui e falar mentira. Eu acho que fica realmente a relação desgastada em função disso, porque o torcedor, ele quer ver, principalmente no clássico, diante do seu maior rival, uma equipe que vá, que lute, que brigue, que ganhe a partida, mas não foi possível. Nós estamos aqui para reconhecer isso. Não foi possível. Quinta-feira tem jogo de novo diante do Sport. A equipe do Vitória tem que entrar com outro perfil, com uma outra atitude, e que todos entendam que as mudanças na equipe, elas eram necessárias, assim como outras virão, e que isso gera uma falta de entrosamento, que não sirva como desculpa, mas é a realidade. Mancini, os torcedores estavam ávidos para ver a maioria dos contratados. Você já falou que isso é gradativo, isso com o tempo vai acontecer. Muita gente achou também que o Meli, eu particularmente também achei que o Meli poderia começar o jogo hoje na vaga do Felipe Souto. Semana passada ele teve uma boa atuação no primeiro tempo, no segundo tempo caiu como boa parte do time. Queria saber o porquê da opção do Felipe Souto hoje. A opção do Felipe Souto é porque no jogo do Paraná ele entrou, fez um bom jogo, caiu no segundo tempo, assim como todo mundo caiu, e seria uma incoerência eu mexer no setor de meio campo, sendo que o Meli seria mais um jogador novo. Eu até ia fazer a entrada do Meli, vocês até viram, no momento em que o Jefferson sentiu, aí eu tive que abrir mão da entrada do Meli, mas é um atleta que tem ido bem nos treinamentos e que daqui a pouco vai ter a sua oportunidade. Mancini, o Vitória tomou 27 gols já no Campeonato Brasileiro e é a pior defesa do campeonato até o momento. Já era pior. Já era pior. Já era. Só que fica a 5 gols depois da segunda pior, depois desses 4-1. Você falou que trocar peças desentrosa a realidade do futebol.
Mas o que fazer para melhorar essa transição defensiva e também a organização defensiva? Obviamente que não é apenas a zaga, os zagueiros, é todo um sistema. Então, se eu for aqui apontar o que eu vi de erro no time do Vitória, nós vamos estourar até o seu horário lá na rádio, né? Infelizmente eu tenho que falar isso, eu também estou muito chateado do que vi, acho que o sistema defensivo do Vitória hoje não fez um bom jogo, foram erros intensos e excessivos para uma equipe que já joga junto há bem mais tempo do que esses atletas que chegaram agora. Agora, tudo vem com o tempo, não dá para você pedir reforços, a torcida, a imprensa pedia que nós fôssemos atrás de atletas, nós fomos atrás de atletas, mas isso também denota um certo tempo. Você não consegue, em uma semana, 10 dias, fazer com que os atletas ganhem aquilo que muitas vezes um time com 6 meses não tem. Então, tudo é gradativo. Tudo vai ser feito na hora certa. Sobre a zaga ser a mais vazada, ela já era mais vazada. Então, não sei por que foi enfatizado. Agora, lógico que tudo tem um porquê. Assim como antes da parada da Copa nós tínhamos a defesa mais vazada, nós tínhamos também o segundo melhor ataque, e que não era exaltado. Era sempre falado da zaga que tinha... Sim, era. Eu não estou dizendo que não era, eu estou dizendo que era também, mas que hoje, infelizmente, a gente tem que falar de uma zaga que é a mais vazada do campeonato. Eu sei disso, não gosto disso, acho que tem que corrigir rapidamente. Bom, Marcelo, fala um pouco do seu ataque agora. Eu estou falando de novo pelos treinos que a gente viu, o próprio Eric, muita velocidade, muita correria, e também não sei se ele sentiu, vi primeiro jogo dele, o Walter Gol também, assim, aliás, a estatura do Vitória ficou um pouco baixa, acho que tanto se depois você mandou o zagueiro lá para frente, o Canu, para ajudar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e principalmente sobre o desempenho desses jogadores que parece que sentiram um pouco esse primeiro jogo. Eu acho que sentiram muito mais a falta de entrosamento. O Eric já teve grandes jogos na carreira, o Bol também já teve. Eu acho que chega um momento do jogo onde essa falta de tempo, essa falta de maturidade tática dentro daquilo que tem que fazer, acaba, de certa forma, não ajudando o atleta quando ele tem uma situação rápida, onde ele tem que tomar uma decisão e, de repente, ele não sabe bem o que o outro atleta quer. Eu diversas vezes vi o Neilton hoje tentando fazer tabelas com o Bol, assim como ele usa o André Lima, mas é uma maneira de jogar diferente. Então, isso também acaba sendo modificado. Eu sabia que era um jogo tenso, um clássico diante do maior rival, mas algumas peças tinham que estrear. Outras peças eu acabei deixando de fora, mas com certeza já no Jogo do Esporte a gente já vai ver algumas, domingo também outras, porque nós temos que ganhar tempo com isso daí, fazer com que a equipe se fortaleça realmente com todos aqueles atletas que eu tenho à disposição, mas isso também leva um certo tempo.